Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Desculpem o atraso. Olá. Antes tarde do que nunca. Fizemos uma pequena confusão aqui. Mandei pra Fê, nos vemos às 8, que era o horário da semana passada. E ela prontamente falou, tá bem, nos vemos às 8, mas a gente tinha agendado às 7h30 essa semana. Então eu vou começando aqui enquanto a Fê não chega. Boa noite, pessoal. Boa noite, William. Tudo bom? Gente, semana passada a gente precisou cancelar a live porque eu fiquei com Covid. Tô saindo aqui do Covid agora, mas estamos bem, eu e a Neném. Obrigada pelas mensagens que a gente recebeu. E estamos aqui prontas hoje para falar desse tema tão importante e infelizmente pouco discutido, né? A gente precisa falar sobre isso. Tô vendo aqui algumas pessoas, Isa, Mari, tudo bem? Oi, Karen, oi, pessoal. Pessoas que é muito curioso, né? Toda vez que a gente faz uma palestra, enfim, eu dei muita palestra em empresas por muitos anos, a gente sempre via as mesmas carinhas por lá, né? A gente sempre via pessoas que estavam engajadas na temática, que estavam interessadas no assunto, mas aquelas pessoas que precisam ouvir, a gente acaba não vendo muito, né? Então, depois que a live terminar, você que tá aqui, que tá engajado, que já é uma pessoa bem interessada nesse assunto, oi, Fê. Compartilha a live, para que as pessoas, às vezes, que não vêm atrás dessa temática, possam receber um pouquinho dessas informações tão necessárias. Oiê, boa noite, Fê. Oiê. Contei pro pessoal aqui que eu fiz uma confusão com você. E também, gente, vou Cara, contar um tudo outro bem. segredo. Hoje eu tô com filtro porque o Covid me derrotou, mas eu não sou muito fã dele, não. Agora que a Fê entrou normal, eu me senti meio distorce. Acho que eu vou voltar aqui com você, Fê. Não curto muito. Olá. Ai, melhor. Pronto, Gente, eu nem sei perfeito. botar filtro. Hã? Eu nem sei botar o filtro aqui. Então, eu também não Ah, curto é muito. naquelas estrelas ali. Deu, Aqui. né? E aí, querida, tudo Uhum. bem? Tudo bem, e você? Boa noite, pessoal. Eu já ia falar boa tarde. Bom, Confusíssima com os horários. obrigada por aceitar esse convite, né? É tão importante Obrigada a para nós. vocês. Prazer estar E aqui com vocês. a gente pensou, Fê, nessa live, uma série que a gente estava construindo a respeito de relacionamentos durante o mês dos namorados, né? E Uhum. a Lu falou bastante sobre networking com o Bruno na última live, e a nossa ideia era expandir isso. é, parece, parece abrangente demais e bobo demais, sim, fala sobre relações humanas. Eu acho que o tema de hoje nada mais é do que a gente entender realmente, profundamente, qual é o nosso Uhum. papel mediante a humanidade, as relações humanas, né? Sim. Não, e acho que faz muito sentido mesmo a gente olhar por esse ângulo. É realmente ousado, né, pensar assim numa ampliação tão grande, mas é o mais primordial, né, assim, de tudo, né? Acho que é um tema que toca muito a gente justamente porque, assim, pensando, né, já na coisa da responsabilidade e de neutralidade, são ideias muito passadas pra gente durante a nossa graduação. E não sei se você sentiu isso, Cris, mas enquanto eu estava na graduação, em alguns momentos eu ficava assim, mas pode ser uma pessoa, sabe? Eu posso, o terapeuta pode existir no mundo, ele pode se relacionar, ele pode, sei lá, viver. Como é que é andar na rua? Como é que é ter rede social? Como é que é, sabe, falar sobre temas vigentes de contexto, né? Assim, E você sabe, Fê, que isso não mudou muito, né? Porque, claro, uhum, a gente sempre tem espaço e tem muita gente boa como vocês que estão mudando esse cenário, né? Vocês, eu digo, uhum, o grupo TCC para minorias, mas você como uhum, pessoa também mudando muito esse cenário. uhum, Mas esses dias mesmo, no plantão Tira Dúvidas do portal, uma colega nossa uhum, perguntou assim: eu queria saber como que a gente faz para deixar o paciente no consultório, para deixar a dor dele no consultório, para ser neutro. Então, ainda é uma mensagem que a faculdade está passando para os sim. alunos ainda hoje, né?
E eu acho que a gente sim, podia começar definindo isso, né? O que que é sim, essa neutralidade que eles tanto falam? O que que eles sim, querem dizer com isso e o quanto isso não funciona na prática, né? sim. Acho que parece que existe uma confusão, né? Assim, conceitual mesmo. A gente Isso, tem muitos isso. problemas nesse sentido no nosso campo, né? A gente diz uma coisa querendo dizer outra. É irônico, sendo terapeuta, que a gente tenha tanto problema, né? E que a gente trabalhe com a humanidade e não consiga expressar o que a gente realmente precisa. Mas De forma assertiva, antes né? de tudo, exato, né? Assim, acho que neutralidade, por muito tempo, significou não colocar nada da gente, né? Ser uma página em branco, chegar no consultório todo vestido de preto, aquele consultório que é chão de madeira, que não tem nada na parede, que, né? Tem Não tinha foto. rede social também, né? Não tem foto, não tem nada. Então, isso não é muito realista para os dias de hoje, né? Uhum. Não tem muito como a gente pensar numa realidade de 2022, onde o terapeuta não vai ter rede social, onde o terapeuta não vai estar, sei lá, no Twitter postando coisas. Claro que existe uma diferença também, né, entre você ter o seu perfil no Twitter ali, sei lá, aberto, que, Que você vai né, falar o pode que estar falando quiser. pontuais e, né, dividir ali dores emocionais próprias, que acho que até dentro do consultório, às vezes, cabe dividir, né? Assim, mas Sim. desde que faça sentido para aquele momento, né? Tem A sempre que ter aquela autorrevelação, né, o nome que a consciência. gente dá para essa Exatamente, divisão, ela tem um propósito exatamente. e ela tem um foco, né, Sim, Fê? Não é uma sim, troca de iguais, assim, sim, deixa eu te sim, contar da minha vida, você me conta da tua, mas também não exato, é naquele isolamento total, né? sim, exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto que é bem importante. Né? A neutralidade, como ela foi cunhada lá atrás, ela não pode mais se aplicar aos dias de hoje, porque não faz sentido. Né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, a grande pergunta era: se o paciente me adicionar no Facebook, o que eu faço? Né? Assim, eu aceito, eu não aceito? Já Gente, não é mais uma questão, né? não faz sentido essa pergunta, né? O que é o Facebook, antes de tudo? Sei, se a pessoa me seguir aqui, tá me seguindo, entendeu? É claro, é diferente. Assim, eu não vou ficar postando coisas é, extremamente íntimas, mas, sei lá, também não faço nem tanto isso no meu perfil pessoal, sabe? É uma coisa assim, né? A gente também tem que tomar um cuidado com o Cuidado, tanto que a gente divide o tempo isso, todo. Né? Esse é um eu ponto acho. importante. Mas tem coisas que não são assim, né? Passíveis da gente deixar guardadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em todas essas discussões que surgiram recentemente, né, em relação à autonomia feminina, em relação a corpo, à autonomia, na verdade, de pessoas com útero, né, de uma forma geral, em relação a corpo, a gente viu, né, muita gente trazer esse discurso de não vamos nos posicionar, né, mas a gente sabe que isso é um problema real, né, assim, que afeta mulheres cis e pessoas trans de uma forma brutal na nossa sociedade, tira o direito das pessoas de escolherem, né, o que fazer com seus próprios corpos, né? Então, isso aparece muitas vezes como queixa, inclusive, né? Eu acho, Fê, para a gente começar, né, a gente já começou, enfim, mas a gente Uhum, pensar da seguinte forma, né? É, uhum, a gente falou de um tempo em que nós estávamos na graduação e isso não é muito tempo, uhum, né? Eu faço 10 anos, você sim. tem quantos É. de formado? 10 também? Não, De formado? 6, 7, Certo, formado então, 6, ó, 7. a gente tá falando de agora, né? Então, ainda É, que são dúvidas que pairam. O que que isso sim, representa, né? A gente tá vivendo uma mudança constante, uma mudança sim, frenética, uma mudança sim, atrás da outra. E sim, muitas coisas que a gente entende hoje como corretas, sim, nessa perspectiva daquilo que a gente deve se posicionar, são novidades, infelizmente. Não significa que sim, antes estava bem do jeito que estava, mas antes era diferente, né? sim, Então a gente precisa acompanhar primeiro esse conceito de que a gente não pode sentar num lugar e achar que está tudo resolvido. A gente vai ter que sempre aprender. A minha opinião de 10 anos atrás não é mais a opinião que eu tenho hoje, não é a mesma da semana sim, passada e provavelmente não vai ser a mesma que eu vou sair daqui sim, hoje com essa conversa com você, né? sim. Então, E se isso é fazer despir ciência, né? a ciência é assim, exatamente, Fê. É. Então a gente se despir primeiro da ideia de que, meu Deus, eu tô errada, ou, ai, Uhum, ou de, sim, às vezes de se sentir defectivo, de ver que tá fazendo alguma coisa que não é muito legal, e vir de peito aberto e dizer, bom, então bora aprender, bora uhum, ressignificar, bora sim, entender como que o mundo funciona agora, né? As regras sim, antes eram ditas
pela igreja há 20 anos não, né? Há muitos anos atrás, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal, era determinado pela igreja. Agora a gente tem um outro viés de regulamentação que é os direitos humanos, são os direitos humanos. Então, hoje, é a partir dessa perspectiva, desse viés, que a gente precisa encarar as coisas. E isso significa, às vezes, ir contra algumas crenças internas de algumas pessoas? Sim. Sim, exato, né? Assim, uma coisa que também aparecia muito, né, quando a gente falava sobre questões de orientação sexual, por exemplo, eram dúvidas. Não sei se na sua época era assim, mas muitas vezes as pessoas perguntavam, né? Mas o que acontece se o paciente me perguntar minha orientação sexual? Tem que jogar para ele de volta, né? Assim, muitas vezes a recomendação que a gente recebia era essa, né? A gente tinha que dizer, mas por que isso importa para você? E só uma pessoa totalmente privilegiada pode fazer essa pergunta tranquilamente, sabe? É óbvio que isso importa para aquela pessoa. Ela está vulnerabilizada em todos os espaços que ela faz parte, né? Claro que não é uma certeza, óbvio, né? Que a pessoa, se é terapeuta heterossexual, vai ser opressor necessariamente, ativamente ali no consultório. Não é isso que eu estou dizendo, óbvio que não. Né? Muita gente é adequada, assim, apropriada, mas o paciente ele precisa saber que ele está seguro antes de tudo. Né? Ele precisa saber que ele pode contar com um terapeuta. Existe uma dor em comum. Você falou do devolver a pergunta para o paciente. Por que você está me fazendo essa pergunta? Talvez a gente possa, então, ressignificar isso. Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo, né, Fê? Que a gente já tem que partir da premissa de que se essa pergunta está sendo feita é porque aquilo é uma necessidade da pessoa de se sentir respeitada e acolhida naquele ambiente por aquela pessoa. Então, não é uma pergunta vazia e não é algo que precisa ser amplamente debatido nos sentidos e simplesmente entender que aquela pessoa quer saber se ela vai ser respeitada por mim, se eu sou hétero ou se eu não sou, né? Eu como terapeuta hétero falando, né? Exato, né? E assim, mesmo que a pessoa seja hétero, ela pode até, né, enfim, colocar isso, né? Mas dizer, olha, mas eu tenho valores, né? Em relação ao respeito à diversidade, em relação aos direitos humanos. Não é errado fazer esse movimento, né? Porque as pessoas confundem entregar um panfletinho de deputado federal com, né, dizer, olha, eu não quero que você seja morto quando você anda na rua, né? É o básico, mas muitas vezes as pessoas colocam nesse mesmo patamar coisas que não são. Ou bandeiras, por exemplo, né, símbolos assim, no consultório, que são muito necessários, né? Mas muitas vezes as pessoas acham que é errado botar. Fala um pouquinho pra gente disso, Fê. Uhum. O que você vê, assim, por exemplo, qual que é essa necessidade desse posicionamento? A gente observa muito, né, assim, nas diretrizes, em relação ao trabalho com minorias em geral, tá? Nem só em relação a minorias sexuais de gênero, mas eu sempre vou voltar mais para esses exemplos, porque acaba sendo a população que eu trabalho mais proximamente. Né? Mas, a gente vê muito, né, a recomendação de ter símbolos afirmativos, né, de orgulho, em relação, né, a diversas identidades estigmatizadas no consultório, justamente porque, às vezes, com um detalhe não verbal, aquela pessoa já vai se sentir muito mais amparada e segura naquele espaço, né? E a gente não pode esquecer nunca que a psicologia ela não era neutra em relação a minorias, né? Assim, a diversas minorias. Pelo contrário, a psicologia ativamente foi responsável, né, por processos de estigmatização, violência, né, tortura. Exatamente. Então, assim, a gente nunca foi neutro, né? Pelo contrário, a gente, na verdade, era algoz. O nosso papel, enquanto, né, psicoterapeutas que são responsáveis com a justiça social, que é o que psicoterapeutas em geral deveriam ser, inclusive de acordo com o nosso código de ética, é se posicionar. Né? Se posicionar contra processos de estigmatização. Eu acho que você falou uma coisa ali que é importante a gente frisar também, né? A coisa do o que é ser político. Eu acho que a gente tem um déficit social, enquanto sociedade, sobre a politização e o nosso papel social enquanto pessoa na sociedade. Mas na psicologia a gente ganha um distanciamento enorme disso. É curioso, é paradoxal, porque a gente tem dentro da psicologia grupos muito engajados, mas ao mesmo tempo a gente tem na psicologia clínica, por exemplo, um distanciamento brutal do que é ser politizado.
Parece que a sim, gente vira somente terapeuta, psicólogo clínico, e aí a gente só lê sobre teorias, a gente só estuda, aí a gente não vê um jornal, a gente não assiste sim, outras notícias, a gente não lê sobre outras coisas importantes que vão nos trazer repertórios importantes. E é sim, importante diferenciar isso, né, Fê, que ser político não é defender um partido, não é defender uma pessoa, não é levantar bandeira, fazer campanha para alguém, salvo exceções de algumas coisas que a gente vai ter que se posicionar em proteção, mas é sim, a gente fazer parte da sociedade no papel que a gente escolheu assumir sim. quando a gente escolheu a nossa profissão. Que diz no Exatamente. código de ética, como você disse, que a gente precisa proteger pessoas em níveis de sofrimento, Sim, diferentes níveis de exatamente. sofrimento. E isso Sim, fala muito das minorias, né? sim, com certeza, sim. Acho que vale a gente pensar mesmo, né, em qual é o papel do psicólogo, sabe? Em o que que a gente está entendendo que é o psicólogo clínico. Porque, assim, parando para pensar nas TCCs de uma forma geral, né, terapias Uhum. cognitivo-comportamentais e comportamentais. Estou incluindo todas aqui num grande siglão. Sim. Como é que a gente pode se dizer comportamentalista sem olhar para política, sem olhar para contexto? É tão absurdo. Eu não sei como a gente poderia fazer isso, sabe? É uma falha da filosofia mesmo, né, por trás. É agir exatamente como as pessoas criticam, né? Assim, agir como aplicador de técnicas e Ah, não como entendedor, né, e admirador, né, daquela teoria que está muito baseada em evidência, que tem um respaldo de pesquisa, né? Para mim é muito contraditório, é muito esquisito, sabe? Não sei se você sente isso também. eu sinto. E até porque, assim, eu sinto que esse movimento ficou muito claro com tudo Uhum, que vem acontecendo nos últimos anos, mas os uhum, terapeutas ficaram muito desamparados quando sim, começou toda essa questão política do governo Bolsonaro. E eu vou ser muito, muito aberta aqui, né? Mais uma vez, a gente sim, está falando de posicionamento, e isso sim, começou a virar muita pauta de terapia. Os terapeutas justamente estavam sim, completamente perdidos porque eles não sabiam de que forma conduzir o paciente, a dor sim, dele, seja de que lado fosse, né? Porque aí a gente está tratando uma pessoa, independente do que ela está trazendo, a maneira como ela pensa, as pessoas não sabiam justamente por terem se distanciado por anos desse papel sim, social ah, do profissional da psicologia, né? sim, exatamente, né? E assim, quantas vezes, né, nessa época a gente ouvia as pessoas dizendo, mas tenta reestruturar esse pensamento, essa pessoa está catastrofizando muito, né, em relação a esse governo. E a realidade é que as pessoas andavam na rua, sofriam violência verbal, física, agressão, ameaça, né, que eram respaldadas por um discurso de ódio que está aí até agora. Né? Uhum. Então, como é que a gente pode dizer que isso é uma catastrofização? Né? Não tem condição de dizer isso. Né? Sem contar as relações, né, que foram As muito feridas relações, as nessa rupturas. época. Né? Sim. E aí não dá para falar, mas vamos deixar a política de lado, né? Porque essa política está dizendo que algumas pessoas podem existir e outras não. Como é que é Uhum. para você sentar numa mesa e seu tio falar que gente como você deveria apanhar até morrer na rua? É. E seu terapeuta fala, flexibiliza isso, porque a sua relação com seu tio é mais importante, seu terapeuta está, no mínimo, bem inadequado, né? Você sabe, Fê, que não sei se você participou do congresso agora de esquemas que teve internacional. Ah, não. Teve uma mesa muito legal que falou sobre as atrocidades da guerra, né? Ah, E foi uma mesa que construiu assim, parâmetros através do olhar da terapia de esquema e o que leva pessoas a cometerem atrocidades e fazer maldades, mas também que trouxe uma reflexão sobre como é o movimento de angariação das pessoas, das massas contra aquilo. E é sim. assustador porque a gente vive muito isso no nosso país, a gente vive de uma forma que não é tão é, aceita ainda por muitas pessoas que acham que não é para tanto, como você disse, né, Fê? Mas o que eu queria trazer é que foi muito importante um dos profissionais, ele sentou lá e disse assim, eu venho aqui em nome da revolução. Ele falou, eu venho aqui em nome da transgressão.
porque a gente não pode mais se calar, a gente não pode mais ficar em silêncio e compactuar com as coisas que acontecem. E eu achei muito legal também que além dele ele era israelense, né, tava se posicionando ali, ele também trouxe um outro olhar dizendo assim, mas ao mesmo tempo a gente também tem que cuidar para não generalizar. Porque a gente não pode agora pegar e colocar todos os russos, eles estavam falando da guerra na Rússia, numa sacola só e dizer que todo mundo que está lá não presta, né? E isso é um movimento que também está acontecendo muito grande de interpretação anterior, simplesmente para a pessoa fazer parte de um grupo, de uma ideia. Então, assim, são muitos cuidados que a gente precisa tomar, né? Enquanto Claro, terapeutas também. a gente também precisa cuidar das ideias, sabe, Cris? Porque tem algumas ideias que se a gente se coloca num lugar de neutralidade, a gente acaba passando pano para violência, né? Então, sei lá, né? Na época a gente tinha uma coisa muito do discurso ali anticorrupção, né? Que inclusive se mostrou falacioso, falho, né? Assim, que nada acontece feijoada, mas de uma forma geral, assim, se você tem um valor que se aproxima do discurso anticorrupção e é por isso que você vota nessa pessoa, como é que você consegue conviver com o fato dela dizer que, né, LGBT é falta de surra, que inimigo tem que encontrar na ponta da praia, que pessoa negra tem que apanhar mesmo? Como é que a gente faz isso? Que, morreu em terra? Entende? Tipo, como é que a gente consegue conviver com corrupção errado, mas todo esse discurso de morte mesmo, né? Não é possível conviver com isso. Não tem como não generalizar, eu acho, nesse caso. Não me parece uma distorção. Deixa eu polemizar um pouco então, Fê, porque o que sempre vem de uma pergunta, né, para nós, eu acho que nesse sentido, não sei se já fizeram isso para você, mas assim, tá, mas a psicologia não é, o meu consultório não tem que ser um espaço, ó, mais uma vez a palavra neutralidade sendo usada, né, mas um espaço em que eu possa receber todos e acolher a todos, mesmo aqueles que têm um pensamento nessa linha. E eu acho que a gente podia construir esse raciocínio com as pessoas do que isso significa e de que forma isso pode ser feito. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Cris? Na verdade, eu nem tinha colocado ali no nosso plano, exceto no último ponto, né, da coisa da supervisão culturalmente competente e tal. E acho que cabe fazer esse paralelo agora, né? Eu acho que quando a gente parte também da ideia de que no nosso consultório tem que poder estar todo mundo, a gente esquece que nem todo terapeuta parte do mesmo lugar, né? E assim, terapeutas são pessoas, né? Pessoas que têm uma história de vida, né? Eles não podem estar ali se retraumatizando tentando cuidar do outro. Se você recebe uma pessoa e essa pessoa acaba ativando as suas próprias questões de uma maneira que, né, é uma retraumatização, e se você já faz parte de uma população vulnerável, como acaba sendo, por exemplo, o caso, né, sendo LGBT, a minha clínica não pode ser para essa pessoa. Isso não significa que essa pessoa não mereça tratamento, tá? Ela merece, todo mundo merece, direito humano. Eu preciso encaminhar essa pessoa para outra pessoa que não vá se retraumatizar e que possa fazer um trabalho adequado sem estar sendo violentada. Faz sentido? Perfeito. Muito sentido. E não significa também que a pessoa que vai receber esse paciente, essa pessoa com essas crenças e esses valores, que ele vai ter que compactuar, porque daí também é um outro aspecto, né? Assim, por exemplo, vamos dizer que eu posso atender um paciente homofóbico e isso não me revimitiza, porque eu não sou da população LGBT, mas não significa que ao receber esse paciente, eu preciso assumir uma postura de neutralidade, ou seja, de praticamente concordância ou aceitação integral daquele posicionamento daquela pessoa. E isso eu acho que é uma coisa que a gente não aprende muito bem na faculdade, que é a gente poder dizer, eu não vejo dessa forma, né? O mundo não vê dessa forma, mas eu consigo compreender aonde que o teu raciocínio foi construído, por que para você é assim. E eu gostaria que a gente pudesse analisar por que você se sente assim frente ao mundo e tentar entender de que forma você vai, por exemplo, conviver ou aprender a lidar com o fato de que o mundo é esse e que você não pode fazer mal para as pessoas, porque é assim que é. É porque é uma regra social e é assim que a gente fala para os nossos pacientes, né? Com regras sociais.
Sim, e inclusive articular justamente dessa forma, assim, né? Com o funcionamento dessa pessoa, com os ônus e bônus que isso pode estar trazendo para ela, Uhum, né? uhum. Essa semana mesmo eu estava acompanhando notícias ali, né, no Twitter, e apareceu um vídeo do elenco daquela série Heartstopper da Netflix, que é uma série sobre quadrinhos LGBT, enfim, na parada LGBT de Londres. E aí eles estavam dançando na frente de umas pessoas LGBT-fóbicas que levaram cartazes pro evento. Cartazes, tipo, ofendendo e não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, né? Olha como isso afeta essa pessoa, a ponto dela ter perdido o tempo dela fazendo É, cartazes, saindo do dia dela, indo pra frente da parada e ficar xingando os outros. sim, O terapeuta dessa pessoa tem que falar sobre isso com ela, claro. entende? Isso, inclusive, deve estar trazendo um sofrimento, assim, né? Considerável. Essa pessoa está gastando um tempo, uma energia, um dinheiro, comprou cartolina, não sei o quê, pagou passagem. Que isso, sabe? Tem alguma coisa ali que precisa ser dita, né? O Kiko tá dizendo ali, né? Se for para perder cliente, não tem problema. O importante é não compactuar com os preconceitos. Sabe que isso é o medo, às vezes, mesmo dos terapeutas, né? De, de perder o paciente, né? Sim, Assim, até vou falar um posicionamento lá na clínica. Por muito tempo, a gente. É que a gente não tem também redes sociais tão fortes, assim, mas por muito tempo a uhum, gente evitou de postar, de se posicionar em qualquer situação, em qualquer aspecto, justamente sim, para ser o espaço em que todos os tipos de pacientes pudessem chegar até nós, por sermos uma equipe sim, multidisciplinar, tem muita gente. sim, Hoje eu repenso esse posicionamento, eu entendo sim, diferente esse papel, né? sim, Mas não é sobre. Mas não, mais uma vez, não se abster do cuidado que a gente tem que ter com o paciente uma vez que ele está lá. é, exato. E acho que é observar realmente isso, né? Até onde vai a minha possibilidade, né? Porque assim, o paciente ele precisa de ajuda e orientação. Eu sou a pessoa que tem condição de dar essa ajuda, essa orientação. Preciso fazer esse trabalho de autorreflexão também, né? E caso não seja, que possa indicar para alguém que tenha condições, né? E essa pessoa ser Uhum, acompanhada na necessidade dela, né? E óbvio, essa não vai ser a única falta de terapia que essa pessoa vai ter, uhum. né? Mas está trazendo um sofrimento também importante, né? Que o terapeuta possa se colocar, faz sentido, né? E E você mais sabe vezes do que não, tende a fazer. o quê, Fê? Desculpa. Falei que mais vezes tende a fazer do que não fazer, na verdade, quando a gente para entender a função dos comportamentos, né? Observar o que está mantendo essa pessoa, né? Com Sim. esses padrões, enfim, tende a ter a ver com a história de vida. Eu acho que a gente sempre fala muito sobre entender as nossas limitações, né? E Uhum, assim, onde são as nossas dores, sim, e eu acho que sim, você está falando, e acho que é importante uhum, reforçar para os terapeutas que uhum, fazem parte dos grupos de minorias, então assim, não é necessário que vocês se sim, revimitizem com pacientes que sim, não estão acolhendo, né? Enfim, não estão sendo minimamente uhum, respeitosos sim, com as dores de vocês, isso é bem sim, importante. E acho que do outro lado é importante também que o terapeuta que encontra dentro de si ainda algum tipo de preconceito, algum tipo de uhum, crença que vai contra tudo que a gente entende hoje, gente, mais uma vez assim, o que é lei, o que é direitos humanos, aquilo que está posto na nossa sociedade, né? Se em algum lugar dentro desse terapeuta ainda existe uma divergência, coloque isso como um limite para você, sabe? É que enquanto você vai processar isso, ou se você não tiver afim de processar isso, né, que você jamais vai atender pacientes dos quais você não vai conseguir cuidar, né? Para não dizer que eu acho que você devia cuidar um pouco mais disso, mas assim, de realmente assumir a uhum, responsabilidade de não sim, revitimizar os pacientes, porque é absurdo e parece que você deve ver muito mais do que eu, o tanto de coisas que acontecem nesse sentido de terapeutas que ainda não validam, né? Pessoas com preconceitos raciais, o quanto as pessoas acham que isso é bobagem, que isso não existe no Brasil, e desmerece o sofrimento das pessoas, né? sim.
desmerecem o sofrimento, não articulam as experiências, né, expressoras ao longo da vida com o funcionamento daquela pessoa, então já estão fazendo o trabalho pela metade, né? E ainda por cima, muitas vezes tentam fazer a pessoa manter algum tipo de estigma internalizado, né? Assim, a gente, como tendo muitas pessoas LGBT de novo, né, os exemplos acabam sendo mais para essa população. E com essa população, a gente ainda tem um bônus, na verdade, que é um ônus, que é o fato de que terapeutas cognitivo-comportamentais no Brasil apresentam a maior propensão a fazer cura gay e cura trans em relação a outras abordagens. Mas a gente, né, parte de uma prática baseada em evidência, que nada disso faz sentido, né? Assim, o que está acontecendo? A gente mistura religião com trabalho terapêutico, com valores pessoais, faz ali uma mistura e entrega para o paciente sem considerar que, né, as diretrizes que estão ali, em tese, regendo a nossa abordagem, que a teoria que está regendo a nossa abordagem, não está baseada atualmente nesse tipo de prática. Né? Que a ciência anda para frente. Né? Não é para pegar um artigo de 1960 de análise de comportamento, de tortura em homens gays e aplicar agora. Está fazendo errado. Acho que a Fê tá falando, né? Vale a pena ir lá dar uma lida depois no Insta deles, né? Do TCC para Minorias e no da Fê, sobre uma retratação que a sociedade fez recentemente sobre o papel de terapeutas, grandes terapeutas cognitivos, na cura gay. E é importante a gente entender isso, né? Pra gente saber realmente qual é a abordagem que a gente escolhe, como que a gente tá atuando e o quanto isso estava acontecendo na porta ao lado, né? Olha, Cris, eu sou uma apaixonada pelas TCCs. Eu sou mesmo, assim, fico arrepiada vendo a teoria, sabe? Acho maravilhosa, acho que é potente, né? Os resultados são muito interessantes, a gente tem muita base, mas Doeu. Se eu tivesse na graduação agora, tivesse visto essa polêmica agora, talvez eu não seguisse essa abordagem, entende? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que às vezes as pessoas acabam entrando para essa abordagem para não falar de questões sociais. Isso acontece mais muito. Uma vez, eu sou da psicologia social, não sou dessa galera, vou entrar aqui, né, nessa outra abordagem da clínica individualizada, não sei o quê, né, que não discute E as críticas que a gente recebe enquanto abordagem acabam sendo válidas pela escolha e pela maneira que alguns profissionais conduzem, né? E é justamente isso, é entender que a profundidade na TCC existe, mas ela também tem como ser rasa, né? Ela também tem como... E é muito comum, assim, sentar com grupos de terapeutas e não ter uma conversa que não seja sobre psicologia, sobre teoria e não saber falar daquilo que está acontecendo no mundo, do nosso papel, mais uma vez, enquanto ser humano. Né? Sim. Muitas vezes falando de transtornos e diagnósticos que são válidos da gente pensar, mas não articulando com o sofrimento que aquela pessoa está vivendo todos os dias da vida dela. Né? É chamar dois mais dois, no fundo, mas as pessoas não fazem o movimento, infelizmente. Exatamente. E, Fê, eu acho que a gente pode amarrar isso em a gente pensar sobre também essa construção, uma coisa que eu acho que a gente peca muito, é de esperar das pessoas, tanto dos pacientes, mas dos nossos colegas terapeutas, às vezes, que sejam capazes de compreender e ter um alcance de algumas coisas, sem entender de onde eles vieram. Então, assim, quando eu vou me explicar. Se a gente vê pesquisas que dizem, por exemplo, que uma pessoa que tem pais que leem, versus uma pessoa que tem livros em casa, versus uma pessoa que não tem acesso a nenhum livro. A diferença da capacidade cognitiva, da inteligência dessa pessoa já é gigantesca. A gente, às vezes, cobra e coloca na conta de meritocracia, né, e competência, uma coisa que está na conta do social, está na conta da construção de como nós viemos. Então, como que a gente pode, enquanto pessoas privilegiadas nesse sentido, em alguns aspectos, poder ajudar e trazer mais conhecimento, recurso para as pessoas que estão vindo com um déficit importante? Eu entendo como um problema de formação, Cris. Assim, claro, né, um problema de formação que está inserido numa questão social, socioeconômica muito maior e um projeto de sucateamento, sempre, né? Mas da educação como um todo.
pensando nos, né, currículos de graduação, né, de psicologia, a gente não vê, né, disciplinas extensas, né, ou mais de uma cadeira, por exemplo, muitas vezes, né, para TCC, para, né, disciplina de aprendizagem, processo cognitivo, comportamentalismo, filosofia da ciência, metodologia científica, a gente não vê muitas coisas. Pra você ter uma ideia, na minha disciplina de metodologia científica que eu cursei enquanto aluna, a gente viu biodança, a gente viu constelação familiar, né? A gente não viu metodologia, sabe? A gente não trabalha, né, com o que é necessário, a gente não articula contextualismo, né? A gente não articula mecanicismo com o que a gente está fazendo do RDPD, né? Da exposição gradual sistemática. A gente não articula não por, né, incapacidade do aluno, mas porque isso não está contido nos currículos, né? E essa é a grande falha. É isso que a gente precisa mudar e acho que essa é a nossa responsabilidade também, enquanto, né, pessoas que estão trabalhando com formação de profissionais, né, em incluir as discussões sobre neutralidade não como um tópico especial, não como um detalhe, vamos falar, pincelar minorias rapidinho, mas durante todo o corpo do texto, né, articulando o que é necessário, sempre. Tá. E a gente pode fazer isso, vamos tentar trazer mais para a prática. Você, a gente está falando de uma revisão curricular mundial, desde a educação básica infantil até a nossa formação enquanto profissionais de psicologia. Cabe a nós, enquanto consumidores do produto, nos posicionarmos a favor de uma vontade, uma necessidade de aprender desta forma, né? Concordo 100%, para mim foi tudo muito desconexo. Eu passei a faculdade inteira sem entender por que eu estava lá. Assim, porque as coisas não faziam sentido. E hoje, assim, eu falo, meu Deus, eu queria voltar e ter aula de antropologia de novo, eu queria voltar e ter aula para assim, casar com esse meu conhecimento. E tanto que no portal a gente tem uma trilha que matei essa aula na faculdade, que vem, inclusive, de um desejo meu de revisitar muitos conceitos e amarrar eles com aquilo que eu tenho na prática hoje. Falta, né? Então, a gente produzir esse conhecimento enquanto pessoas que têm a possibilidade. E acho que levar isso, essa consciência para as pessoas que tem como aprender diferente e que é uma responsabilidade nossa ir atrás, né? Porque senão, se a gente sentar e esperar a faculdade entregar, infelizmente, não vem. Nem sempre, né? Sim. E assim, trabalhando com o TCC, a gente sempre foge dos reducionismos, né? Porque a gente integra muito diversas variáveis. Não é responsabilidade só do indivíduo e não é responsabilidade só do contexto, né? Assim, pelo contrário, é sempre essa troca, né? Então, claro, a nossa ação vai ser um grãozinho, mas a gente precisa multiplicar o máximo de grãozinhos e ter mudanças institucionais também, né? Assim, hoje em dia já é muito diferente, né, da época que eu estava me graduando, né? Por quê? Porque mais pessoas começaram a falar sobre, né, minorias, sobre vulnerabilidade, mais pessoas começaram a ocupar esses espaços e mais pessoas começaram também, né? Porque foram se sentindo mais encorajadas. E um lugar que não existia dentro das TCCs passou a existir, né? A gente precisa continuar fazendo esse movimento para que mais e mais pessoas possam fazer a mesma coisa, né? Mas assim, como é que a gente faz isso? Nas disciplinas de graduação, né? Sempre que a gente pode, sei lá, se é convidado para dar alguma aula, ir lá na disciplina, dar aula, incluir essa temática, né? Se está dando aula em alguma universidade específica, incluir essa temática no currículo daquela disciplina, né? Abrir disciplina nova, abrir disciplina eletiva, lutar por disciplina obrigatória. É trabalho, né? É reunião de departamento, é briga o tempo inteiro, mas é necessário, né? Além Então, disso, viu aí, né? pessoal? Convidem a Fê para falar na faculdade de vocês, peçam para os professores, peçam, né? Acho que vai. Vamos fomentar o assunto, né? Tornar o discurso existente em todos os âmbitos para que não. Sabe uma coisa? Eu visitei, tive a oportunidade de conhecer a Europa com a Lu, quando a gente foi para um congresso. E uma das coisas que mais me mexe dentro de mim, assim, e em todos os museus e campos de concentração, em todos os lugares, existia sempre uma placa que eles diziam assim: é pra gente nunca esquecer. Pra gente nunca esquecer. Pra gente nunca deixar isso acontecer de novo, sabe? Então,
eu acho que essa é a mensagem. Não pode Sim, deixar quieto, não pode deixar sim, passar em branco, passar batido, porque senão repete. E sim, repete. sim. Tem A uma violência frase da Natália acontece. Pasternak que é muito boa, né? Que é: as coisas que nunca aconteceriam são muito perigosas, porque elas acontecem, É. né? Se a gente não faz nada, assim. E acho que, assim, a divulgação científica é uma maneira efetiva da gente conseguir, né, chegar nas pessoas. Por exemplo, essa live, posts, né? Eventos Uhum, gratuitos, né? uhum, A gente tenta fazer bastante isso, né? Com o grupo, assim, com o TCC para minorias. Claro, tem, né, a formação que acaba sendo paga, porque claro. também não é razoável esperar as minorias que sempre trabalham de graça, mas a gente também tenta fazer eventos que são gratuitos, de discussão, rodas de conversa, né? Aulas gratuitas às vezes, né? E não só com a gente, né? Mas com outras pessoas de minoria que façam parte do grupo também, que possam, né? Elas também ter seus momentos de protagonizar, sabe? Porque acho que a ideia é realmente cada vez mais, né? Espalhar voz, espalhar poder, espalhar possibilidades, né? Entre pessoas que muitas vezes acabam vulnerabilizadas e têm as mesmas oportunidades. Uhum. E Fê, nesse sentido, assim, vocês enquanto grupo fazem as lives, tem a formação, tem a especialização, vocês Uhum, recomendam essas pessoas, por exemplo, se a gente for procurar esses outros uhum, nomes, como é que é isso? uhum. A gente tem, né, como serviços que são pagos atualmente, a formação, que é anual, um semestre por ano a gente oferece, e a gente tem uma supervisão interseccional num modelo baseado em evidência, o modelo ali da supervisão baseada em Uhum, evidência, que é uma supervisão por mês, uma pessoa que é falante e outras que estão ouvindo, né? E aí acontece uma discussão e tudo mais. E nessa supervisão, sempre duas de nós, das quatro, né, que organizam ali o TCC para uhum, minorias, estão presentes, né? Mas, além disso, a gente tem os núcleos, né? Os núcleos de raça e de diversidade sexual e de gênero. Então, uhum, dentro desses núcleos, a gente tem outros profissionais, né? Que algumas estão no final da graduação, a gente mal pode esperar para que elas se formem, para que a gente possa indicar, uhum, né? E algumas já estão, né, formadas, enfim, trabalhando, a gente sempre indica também. E, em alguns momentos, algumas, né, delas, quando tem disponibilidade, enfim, possibilidade, são gentis o suficiente para tocar alguns eventos que a gente uhum. chama de eventos do núcleo, né? Assim, então, às Tá. vezes tem roda de conversa, às vezes tem uma live, né? Às vezes tem uma mesa redonda, enfim, a gente vai variando de acordo com a possibilidade, porque assim, como é uma coisa que é, né, mais um retorno para a comunidade do que qualquer coisa, e como não somos só nós também, a gente não acha Uhum, muito, né, bacana exigir uma rotina ali de uma coisa que é, uhum. né, uma colaboração, assim. E, enfim, quando a gente tem possibilidade é muito legal, né? E quando não dá, tudo bem também, que a gente precisa viver a vida, Claro, né? claro, claro. E conta pra gente, então, Fê, o que que você quer, qual que é esse conceito da supervisão, que eu acho que é muito legal esse papel que vocês fazem também, né? Além da construção científica, da produção científica que vocês estão fazendo, além do impacto, na vida dos pacientes, o conhecimento, eu acho essa construção do raciocínio clínico através da supervisão algo assim, que eu, de Sim. fato, aprendo muito, muito com vocês, mesmo assim, de longe, sabe? Então, explica pra gente o que é Obrigada. supervisão culturalmente competente. Sim. Assim, quando a gente está trabalhando, né, com a supervisão culturalmente competente, a gente precisa tanto formar esse pensamento, né, que a gente tem chamado de pensamento interseccional, né, ou seja, desenvolver competências culturais, ali, socioculturais, né, nos nossos supervisionandos, e aí entra, né, trabalhar a teoria do estresse de minoria, entra trabalhar potência, orgulho, amor, né, aquilombamento, entra trabalhar comunidade, Uhum, todos esses conceitos, interseccionalidade, né, que é quando mais de uma opressão está presente, né, na experiência de uma pessoa, e entendendo de que forma isso tudo está associado com as questões de saúde mental do paciente. Né, e aí a gente vai estudando grupo por grupo, a partir da demanda específica, né, nesse caso, que não é uma supervisão recorrente. Só que, paralelamente a isso, muitas vezes as pessoas que a gente acompanha são pessoas de minoria, e a gente é de minoria também. Então,
é uma supervisão muito diferente da supervisão clássica de TCC beckiana, que a gente encontra muitas vezes, né? Porque, Uhum. por exemplo, em algumas situações, é lidar com o fato de que a pessoa não tem uma normatividade de gênero e está atendendo um pai extremamente LGBTfóbico, por exemplo, né? E Uhum. vai ter que dar uma orientação de pai. E a pessoa está se sentindo com medo, né? Como é que a Uhum. gente pode, então, treinar, né, essa pessoa para observar tanto a possibilidade dela nesse caso, quanto conseguir se colocar nessa situação, né? Perfeito. Como é que a gente lida caso essa pessoa sofre uma violência desses pais, por exemplo? Né? São coisas que a gente tem que ir pensando. Cuidar do papel do terapeuta enquanto pessoa, né? É exatamente Também. aquela frase que a Lu sempre diz, assim, né? Que a supervisão é a terapia do terapeuta. Eu acho que talvez Genial. nesse processo vocês façam isso com muita ênfase. E acho que é importante dizer, né, Fê, o quanto isso também sobrecarrega vocês, né? Assim, Uhum. o quanto vocês estão ocupando esses diversos lugares e a gente precisa de mais Sim, gente para poder produzir isso e sim, trazer esse conhecimento, porque né? Você sim, acabou de dizer aí tantas coisas que você faz, tá aqui fazendo a live, a gente sabe que a gente quer que você dê aula lá pro portal, você e a Carol, e daqui a pouco não tem tempo, porque assim, precisa de mais sim, gente falando disso, então sim, fomentar esse espaço, né? sim. Exato, né? Assim, eu estava até dando uma supervisão outro dia, a gente entrou nesse tópico, que é quando a gente é de minoria dentro dessa área, a gente cresce muito cedo. Não cresce, tipo, sei lá, poder, não é isso. Assim, a gente tem que Cresce. ser adulto muito cedo, sabe? A gente acaba sabendo coisas que às vezes as pessoas que supervisionam a gente não sabem, isso é esquisito, a gente está na graduação e tem contato com uma teoria específica porque é parte da nossa própria vida e aí de repente daqui a pouco tem que dar supervisão, mas como é que você veio parar ali? Você só tem 6 anos, o que está acontecendo? É tudo muito confuso. E às vezes isso Entendi. deixa um peso da sobrecarga, né? E é por isso que tanto a supervisão quanto a terapia individual são fundamentais, né? E ambas precisam ser culturalmente competentes. Assim. Vou até fazer uma autorrevelação, né? Eu muitas vezes fiquei muito aflita ao longo da minha vida porque sou LGBT e atendo muitas pessoas LGBT. Então, eu encontro meus pacientes constantemente, né? Assim, terapia online é uma coisa maravilhosa. Jamais nada foi melhor do que isso, porque eu atendo pessoas de outros lugares, então, perfeito. Sim, senão Mas, assim, na mesma cidade os meios acabam sendo muito frequentes. né? E, assim, não é que eu não gosto dos pacientes, tá? Eu super gosto deles, são ótimos, não é um problema encontrá-los, né? Mas, às vezes, você fica preocupado, fala, será que eu tô bêbada nessa situação? E será que vai aparecer um paciente aqui, sabe? E aí você, sei lá, tem 22 anos, você acabou de se formar, você tá indo numa festa, você fica preocupado com o que tá acontecendo, se vai ter alguém ali, né? Sei lá, tem um bar LGBT aqui perto de casa. Não vou nesse bar, sabe? Não vou, porque, sei Sim. lá, vou ficar bêbada no bar, sabe? É difícil, né? Mas isso também é tirar a vida, né? Assim, de uma pessoa que já teve uma vida negada por toda a adolescência, na prática, né? Então, assim, eu trabalhei muito isso com a Lu, por exemplo, né? Que é minha supervisora, que deu um oizinho aqui, não sei se ela ainda tá aqui. Mas como é que a gente lida com, por exemplo, um grupo tão pequeno, né? Isso me afligia muito, assim, né? Uma pessoa conhece outra, conhece outra, conhece outra. O que é isso, sabe? E aí ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, Fernanda, é como estar numa cidade pequena dentro de uma cidade grande. Né? E foi brilhante, mudou a minha vida. Eu pensei, caramba, tá tudo bem, todo mundo vai se conhecer mesmo, a gente vai ter que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso, né? Eu tenho que lidar com isso, os pacientes têm que lidar com isso. Se alguém tiver algum problema, a gente vai conversar e pronto, sabe? É, Porque eu sou uma pessoa tão quanto eles, né? Mas a gente não é ensinado assim, né? não. Quando a gente está na graduação. A gente é ensinado a se esconder, a não sair, a não viver, a não fazer nada, a não lidar com Mas aquilo. isso que você Como se falou fosse uma coisa que é bem legal de pensar, né? O quanto a neutralidade pregada na faculdade já cai por terra quando você olha para essa situação. E o quanto, por exemplo, no caso da Carol, né? Que a Carol trabalha muito, né, gente, com racismo, assim. O quanto também a gente tem poucos terapeutas pretos e o quanto as pessoas precisam, não, que às vezes se sentem mais confortáveis e buscam, e acaba também havendo, né, da mesma maneira, um grupo muito pequeno de pessoas que se conhecem, que atendem todo mundo e atendem as mesmas pessoas, né, assim, e isso é uma realidade que precisa ser discutida e precisa ser treinada no sentido de como terapeuta, como que a gente conduz essas diferentes situações, Sim, né? exato. Né?
E não tem uma resposta pronta, né? Acho que vai depender de cada situação, no fim das contas. É dialogando, né? É falando e é saindo da postura de neutralidade. É podendo falar Exato. abertamente sobre a realidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho vida, eu tenho vontades, eu tenho dores também. Né? Mas isso não significa que eu não esteja aqui pronta para cuidar e te ajudar. Sim, exatamente. Fê, o pessoal só perguntou se a nossa formação era de TCC. Quer responder eles aí? Qual a formação, desculpa? Se a A nossa do TCC formação é privilégio? TCC, se a gente tem especialização, né? Nós duas temos especialização em Ah, TCC, né? E entendi. também Sim. terapia do esquema. Uhum. Eu tô cursando agora, né? A Fazendo. formação em terapia do esquema. Gostando muito, muito interessante, né? E trabalho com TCC beckiana, com textuais também, né? Acho que a ideia, né, é seguir com o que o Reis, agora que você casa com ele, caramba. E o Hoffman nos colocam, né, ali na lógica baseada em processos, Baseado em integrando o processos, né? que faz sentido, né, para Uhum. os pacientes, Uhum. por aí. Fê, queria que você falasse uma coisa antes. Assim, você começou a live falando disso, mas tem uma frase tua que impacta muito, que eu queria que você tentasse explicar ou terminar, que é essa questão do Uhum. luxo de ser uma página em branco. E Uhum. E eu e a Lu, a gente traz o portal, eu acho, assim, como uma das nossas premissas, é justamente, assim, que nem todas as pessoas, na verdade, muito poucas das pessoas, têm o privilégio que nós tivemos na nossa vida, né? Isso é muito Uhum. claro para nós. A gente diz assim, em 10 anos de formadas, para a gente estar onde a gente está hoje, que a gente entende que tem um lugar legal na nossa carreira, a gente fez um investimento financeiro imenso, né? A gente, e eu sempre digo assim, isso sempre foi possível porque eu morei com os meus pais até meus 30 anos de idade, até meus 29 anos, eu não pagava luz, não pagava água, não pagava nada, tudo que eu ganhava eu investi em curso, né? Então, assim, nosso compromisso com o portal é justamente tentar democratizar mais o conhecimento e abrir, ampliar essas possibilidades para que as pessoas tenham recursos para investir depois em informações mais extensas e mais profundas, né? Então, eu acho que falar de privilégio, falar desse lugar é sempre algo que a gente precisa fazer, porque senão a gente também fica ativado numa sensação de que todo mundo tá muito bem, nossa, a pessoa tá lá e eu sou incompetente, eu não consigo. Mas assim, gente, vamos acompanhar a história do porquê que aquela pessoa tá lá, como que ela chegou lá, e às vezes, né? Então fala pra gente um pouquinho disso. Acho que sempre é importante a gente pensar, né, Cris, em como, na verdade, a psicoterapia surge, né? Antes da gente entrar até nessa questão dos privilégios, que na verdade acho que é permeado por isso, né? A psicoterapia ela vem muito da lógica da confissão, né? Antes de tudo. Então ela já tem uma origem deveras religiosa em sua origem. Né? E passa, então, a ser exercida, né, por médicos, né, psiquiatras, né, profissionais que estavam ali com um certo prestígio econômico, né, social, com privilégios masculinos, né, inclusive por quem fazia graduação, quem, né, tinha acesso à universidade eram homens de gênero, né, de, né, classe média alta, alta provavelmente, né, para poder bancar a educação extremamente, de uma lógica extremamente normativa, assim, né? E quem são as pessoas que são consideradas pessoas, né? Porque tem as outras pessoas que são consideradas outras, né? Outras classificações. Tem as mulheres, tem, né, as pessoas trans, tem as pessoas LGBT, tem as pessoas negras, mas o sujeito universal, a pessoa nesse contexto aqui, né, que a gente pensa assim imediatamente, é o homem cisgênero branco rico, né? Heterossexual. Muitas vezes essa é a pessoa, né, que a gente desenha. Desenha uma pessoa aqui, essa pessoa. Pensa numa pessoa, essa pessoa que a gente pensa. Né? E foi nesse contexto que a psicoterapia surgiu, mas a gente não está mais em 1900. Né? A gente está em 2022, já se passaram muitos anos. Né? Já se passou mais de um século. Então, assim, o mundo mudou muito nesse tempo. Né? Eu gosto muito de recomendar um filme que acho que dá para encontrar no YouTube, que chama Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, que é um filme
Sem falas, não sei se você já assistiu, mas que fala sobre todo o século XX. Assim, é só uma música no fundo e as cenas do século XX passando. E a gente fica impressionado vendo a vida acontecendo e um salto bizarro de mudanças acontecendo. Só que assim, desde então a gente já está há 2 décadas no século XXI, né? E muito mais coisa mudou. E a gente fica no smartphone aqui agora se falando, você num estado e eu no outro. Uma coisa que 10 anos atrás não era possível, Não era possível. né? Assim, então, que psicoterapia é essa que a gente está falando, né? Que página em branco é essa que a gente acha que pode ser? Porque assim, o paciente chega no consultório e pergunta, mas você é a favor, sei lá, de direitos LGBT? E você fala, mas por que você está me perguntando isso? O paciente sai dali, digita nosso nome no Google e ele vai descobrir. Não existe se esconder, sabe? É uma ilusão de quem acha que ainda está em 1900. A gente não está. A gente está visível o tempo todo. E a gente vai precisar aprender a lidar com isso enquanto psicoterapia. A psicoterapia tem que se reinventar junto com a vida. Perfeito. É isso que a gente pega na prática baseada em evidência. E eu acho que na mesma linha, quando a gente está falando do nosso posicionamento nas redes sociais, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem uma responsabilidade também, né, com as coisas que a gente fala, que a gente faz, que a gente... porque justamente os nossos pacientes têm acesso. Nós não somos mais figuras misteriosas, né? E a gente pode ferir eles dentro de várias crenças e vários posicionamentos que nós tivermos na nossa vida. Sim, exatamente. Né? Então, assim, existem as normas também, né, do CFP, que foram inclusive atualizadas recentemente, em relação ao que pode estar, né, na rede social profissional, né, de divulgação do serviço e o que não pode, né? Isso também precisa ser respeitado. Enfim, não é 8 nem 80, né, como qualquer outra coisa na nossa vida. Não é 8 nem 80, mas o convite para que a gente fale, para que a gente se posicione, para que a gente discuta, para que temas que são tabus deixem de ser tabus, né? Agradeço sempre, Fê, toda a tua disponibilidade de falar disso, de estar aqui com a gente, de estar no portal, né? Trazendo essas temáticas, assim. O pessoal pede muito, sabia? Pra gente, inclusive, é bem feliz, assim, né? A gente tem uma trilha construída só para isso, né? Tópicos especiais, aquilo que a gente devia falar e a gente não fala. E vamos politizar mais, porque a gente está às vésperas de enfrentar de novo um processo muito doído para todos os nossos pacientes. E a gente precisa estar preparado para isso. Né? Sim. E alguns de nós também vão estar em sofrimento, né? Então, é isso, assim, né? E com certeza várias das pessoas que a gente supervisiona também. Esse é um cuidado que é importante da gente ter. Né? Como é que a gente gerencia o sofrimento coletivo? Fê, você sabe que é legal a mesma coisa. Uma das terapeutas que falou lá no congresso, ela é ucraniana. E ela falou assim que uma das coisas que foi muito positivo para ela é que eles, enquanto vítimas, eles, enquanto pessoas traumatizadas, estão podendo contar com a comunidade de terapia do esquema de outros lugares, né? Que não estão passando por aquilo. Então, eu acho que casou tanto com isso que você falou, que isso é assim, nós que não vamos estar no olho do furacão, no sentido de estar sendo vitimizado, que façamos, então, um movimento de acolhimento e cuidado de vocês, terapeutas, que vão estar, né, nesse lugar, né? Faz todo sentido. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, pode contar com a gente. É uma discussão sempre tão importante, né? E tão difícil da gente ter, tão rara. Né? Feliz que as pessoas colaboraram aqui Você no viu que o chat povo também. gostou muito, né? Inclusive, né? Bom. Muito legal, também gostei muito, adorei. É um papo que rende horas e horas, né? Não, a gente pode, se deixar, agora que o Instagram não corta mais a live de 1 hora, a gente fica aqui, né, batendo papo. Muito bom. Mas então Obrigada. vamos nos ver mais vezes, pessoal. Se quiserem mandar depois perguntas, né, para Fê e solicitações e, né, elas, como a gente disse, precisa de mais gente falando no assunto, porque a Fê tá com a agenda lotada, mas podem pedir que a gente põe na agendinha dela ali umas aulas legais, algumas construções que vale super a pena. Muito bom, obrigada. Tá bom? Obrigada, gente.
Tchau, Fê. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.